Um filme onde o Jason Momoa ajuda uma criança num grande mundo de fantasia a enfrentar altas aventuras. E não é Minecraft, por incrível que pareça, gente. Pois bem, essa temática saiu há alguns anos no filme Slumberland, da Netflix, de 2022. E o que acontece é que aqui temos uma criança chamada Nemo que vai parar no mundo encantado dos sonhos, depois que ocorre uma grande tragédia com seu pai. E através desse mundo, ela tenta conseguir achar um grande tesouro que existe lá dentro. Porém, as coisas são muito mais complexas do que parecem, e quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu disse, não, peraí, eu já li esse quadrinho em algum lugar. Pois é, vou falar umas altas curiosidades desse filme pra vocês aqui. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, no seu Sexta-feira Sinistra. E hoje vamos falar um fantasia urbana com toquezinhos levemente sombrios que aparece em Terra dos Sonhos, Slumberland, que seria a tradução de Terra da Soneca. E o que acontece é que esse filme é baseado, ele não é uma adaptação, mas se inspira diretamente em uma das histórias em quadrinhos de sucesso mais antigas que a gente conhece. Estou falando de Little Nemo e suas aventuras em Slumberland. Pois é. Então, o que acontece? Esse quadrinho é lá do início do século XX, foi lá de 2000, mais de 1905 a 1914 que foi publicado as principais historinhas, né? E o que acontece é que ele não era publicado em gibi, inclusive esse formato que a gente conhece de quadrinhos só viria algumas décadas depois, né? O que acontece é que na época você publicava quadrinhos em jornais. Então, muitas aventuras eram ou semanais ou diárias, no qual você pegava uma página inteira ou meia página de um jornal, realmente aquele jornal que você pega, abre, que é grandão, e tem todo uma série de quadros pegando e contando uma historinha, seja de aventura, seja de humor, etc. E nesses quadrinhos a gente tinha o Nemo, que era uma criancinha de 5 anos de idade, pegando e vivendo alguma aventura diferente do mundo dos sonhos, onde era tudo distorcido, criando coisas surreais, divindades diversas aparecendo, né? E finalmente terminando o último quadrinho, mostrando ele acordando na cama, seja caindo de sobressalto, né? Ou acordando com um parente por perto, né? E o que ocorre é que esse material chegou a ter justamente jogo para Nintendinho nos anos 80, chegou a ter filme em 89 de animação pegando e falando desse material, né? E finalmente temos o Slumberland, que, como o nome diz, não é uma adaptação direta, ele não se chama As Aventuras do Pequeno Nemo, não. Inclusive o Nemo aqui é uma menina, só que aqui é bem interessante porque Nemo, ele refere-se ao não deixa de ser uma referência ao Capitão Nemo e as várias aventuras de Júlio Verne. Afinal, inclusive, o Capitão Nemo, ele não aparece apenas no Mil Léguas Submarinas. Ele aparece em várias outras obras do Júlio Verne, que escrevia todas aquelas sagas de aventura, né? O conceito de ficção científica ainda não tinha sido criado, então a ideia é que ele criava aventuras fantásticas dos mais diversos tipos, e em mais de uma delas temos o Capitão Nemo como coadjuvante, né? E em cada aventura é meio que uma versão diferente. Não existe um Júlio verso, diga-se de passagem, né? A ideia é que cada quando ele repete um personagem, na verdade ele está criando uma outra versão exclusiva para aquela história. E é interessante que aqui a Nemo, mais do que a ideia de viver altas aventuras, a ideia é que ela é filha do responsável por um farol. Então, aventuras marítimas, justamente com o Capitão Nemo, são justamente contadas para ela toda noite antes de dormir, né? Inclusive, quando ela perde o pai e ela vai se mudar para a cidade para viver com o tio, ela também perde com isso o farol e todo o clima de aventura e mistério que existia ao redor oceânico, né? Então é um luto com várias camadas, na verdade. É perda das suas coisas, tipo, ainda tem as coisas do farol que parte dela ficam com ela, mas é perda do ambiente que ela tava, perda do pai, perda de todo o clima, sabe? Então tem todo esse processo de luto que ela tá passando. E o que acontece é que tem um momento quando ela sonha, ela encontra um personagem chamado Flip, que parece ser meio humano,
com chifres e patas que lembram um pouco um fauno, e o que ocorre é que o Flip, ele era comentado nas aventuras do pai da menina, e o que acontece é que existe um grande tesouro capaz de obter qualquer desejo no mundo Terra dos Sonhos, que ele está procurando, e o que acontece é que ela descobre um artefato da Terra dos Sonhos no mundo humano, mostrando que realmente existe um mundo dos sonhos, não é apenas um sonho na cabeça dela, realmente existe uma dimensão dos sonhos, que vai permitir pegar ela auxiliar nessa busca desse tesouro. Só que não é uma busca inócua. Em primeiro lugar, realmente existem perigos na Terra dos Sonhos. Em primeiro lugar, tem a questão de que se você morrer num sonho que não é seu, você morre mesmo. Então, cada sonho que tem um visual completamente diferente, é quase como se cada sonho fosse uma realidade diferente, pega e tem os seus desafios. Número 2, ela é perseguida por um pesadelo, uma criatura que veio justamente do mundo dos pesadelos e que está atrás dela. E número 3, existe a Polícia dos Sonhos, que é uma equipe que pega e monitora os sonhos, inclusive com o conceito de que as pessoas vão sonhar coisas específicas porque ajuda a lidar com problemas no mundo real, e que a pessoa vai mudar o tipo de sonho quando for necessário para ela pegar e ter um novo progressão da mente dela. Claro que ela não quer saber disso, ela quer atrás de ser capaz de fazer qualquer desejo. Ela quer trazer o pai de volta, apesar que é coisa bem mais difícil do que parece, porque existem regras assim no mundo dos sonhos e que são cada vez mais complexas, como a Nemo vai elaborando. E talvez uma das coisas mais interessantes aqui é o seguinte: o Flip, existe um personagem com esse nome também nos quadrinhos do Little Nemo. E o que acontece? Nos quadrinhos do Little Nemo, o Flip originalmente era uma espécie de anti-Nemo. Ele era um moleque, só que vestia roupas como um adulto, só que ele, ao invés de ser bonzinho como o Nemo, ele era extremamente malandro. Inclusive, ele fazia umas traquinagens capazes até de encerrar o sonho do Nemo de propósito, sabe? Sendo que ele começa como um inimigo, um antagonista do Nemo, e posteriormente ele pega e vira um aliado. E aqui temos justamente isso, porque o Flip, ele veste todas umas roupas desgastadas de época, só que ao mesmo tempo ele é super malandro, é conhecido como um dos grandes ladrões do mundo dos sonhos, que entra de sonho em sonho para pegar e roubar as coisas mais interessantes e preciosas dele, né? Tanto que foi aquela coisa, ué, e de onde ele é? Ele é do mundo dos sonhos? Ele é alguém que dorme toda noite e vai fazer isso? Então, qual é a origem do Flip dentro desse universo dos sonhos, dentro desse filme da Netflix, né? Então é interessante como vai construindo uma mitologia complexa e, ao mesmo tempo, temos problema que a Nemo, ela periodicamente acorda, porque aí ela tem uma vida fora. E você vê que tem um processo muito forte da Nemo não querer acordar, da Nemo não querer viver as coisas do dia a dia e dela querer ficar dormindo o tempo todo. Então é bem interessante quando a gente pega e vê a Nemo dentro do mundo real. Ela tem muitas características de uma pessoa que está em depressão profunda por causa de um luto e que precisa de ajuda. E é interessante que quando você vê o tio dela, você vê que também o tio também passou por uma perda trágica, entrou num processo também de apatia, uma forma própria de depressão também, que é quando você pega e deixa de sentir fortes emoções, seus sentimentos ficam bem abafados, etc. Então ele também tem indícios de um processo depressivo forte que ele nunca pegou e superou, e no qual ele ainda também está preso. O pai dela, que existe a forma como o pai dela se manifesta para Nemo, só que existem as formas com qual ele se manifesta para o mundo, para os amigos, etc. E ela vai descobrindo que ele também passou por uma grande perda. Então, até onde a gente tá, na verdade, vendo duas coisas, que é o tio dela, ela e talvez até o próprio Flip pegando e tendo um processo de tragédia, de grande perda, e cada um lidando de forma bem errada, cada um da sua forma diferente, na verdade. E como esse processo de você ter que se aliar com os outros ao invés de se isolar, que é a grande tendência, é fundamental. Aquele conceito que a gente tem de rede de apoio, que é
rede de amigos, seja amigos da a própria família, os amigos ao redor, gente especializado para poder pegar, profissionais da saúde que peguem e te ajudem no processo, os amigos dos meios que você frequenta, seja a sua comic shop, seja a igreja. Então, a ideia de uma rede de auxílio, ela acaba sendo importante porque você pegar e se isolar vai ajudar apenas em você pegar e gerar um processo de autodestruição. Claro que o isolamento é importante em alguns momentos. Inclusive, essa fantasia, ela tem todo um processo construtivo que é necessário. Porém, quando você mergulha total na fantasia, ao invés de pegar e usar ela como uma ferramenta de auxílio, não deixar ela toda de lado, mas tipo, é aquela ferramenta que você pode pegar, sempre voltar. Ela é tanto uma escapada da realidade, quanto aquilo que te dá aquela reenergização também, sabe? Mas não é pra fugir o tempo todo e nem destruir a fantasia, né? É como se a Nemo e o tio dela fossem os opostos, né? O tio quase destruiu a fantasia da vida dele, né? Enquanto a Nemo tá mergulhada até não conseguir mais, né? Então justamente a gente vê justamente esses opostos, sabe? Entre o tio amargurado que não sabe lidar com as pessoas, né? E a coitada da Nemo, que só quer mergulhar dentro da própria fantasia, dentro do mundo dos sonhos, sabe? Em sono contínuo. Mesmo essa ideia da gente querer pegar, dormir e não acordar, que não preciso nem comentar, né? Então é importante essa coisa de pegar, buscar ajuda é fundamental. E não deixar essa coisa de dizer, ah, é porque a pessoa é fraca, é porque é falta de Deus. Não, a pessoa tá com um problema e precisa de um auxílio, e ela precisa de uma mão, e você pode ser a pessoa que está dando uma mão a essa pessoa poder pegar e auxiliar ela pro caminho correto dentro disso tudo. Então, talvez por isso eu me emocionei, inclusive chorei em alguns momentos do Little Nemo, não, do Slumberland, né? E como eu falei, cada cenário de sonho é quase uma realidade diferente. Tem um momento onde temos dançarinos feitos todos de borboletas, ou uma cidade inteira feita de vidro. E isso é aquilo que eu queria que tivesse sido o multiverso da loucura do filme do Doutor Estranho. Pois é, o filme do Doutor Estranho 2, o projeto original era ele pegar e enfrentar um vilão chamado Pesadelo. Então, a ideia seria no mundo dos sonhos, e provavelmente cada um dos universos diferentes que ele ia visitar, na verdade ia ser visitando sonhos de pessoas diferentes, provavelmente tendo pesadelos ou traumas envolvendo os diversos acontecimentos do mundo dos Vingadores, né? Então alguém provavelmente tendo um pesadelo envolvendo o Hulk atacando, destruindo as pessoas, ele precisando lidar com o Hulk e o Doutor Estranho. Outro, um mundo dominado pelos alienígenas, porque a pessoa tem medo que, e se os Vingadores falhassem em algum momento, sabe? Então todas essas realidades, fora as realidades malucas, talvez o mundo feito de sorvete, sabe? Então, por causa disso tudo, teria sido um filme ótimo. E, na minha opinião, justamente o Slumberland, ele me deu um saborzinho um pouco daquilo que eu queria com o Doutor Estranho. Além disso, vamos ser sinceros, uma das coisas que eu acho que é uma das coisas mais, que pode ser mais sombrias, uma das mais deliciosas que a gente pode ter, é justamente quando a gente tem um sonho com algum parente falecido com a gente, né? Então pode ser tanto um momento sombrio, não preciso nem comentar os motivos, quanto pode ser uma forma de ter uma despedida mental. Não tô falando nem se tem o espírito do lado, não. Isso não é isso que eu tô falando especificamente, sabe? Mas você ter esse momento reconfortante, você pode ter um momento reconfortante para realmente se despedir da pessoa e trabalhar direito as lembranças boas que você tem com essas pessoas, ou mesmo as lembranças ruins. Inclusive, de vez em quando eu trago os meus sonhos para terapia, o que eu acho extremamente importante e eficiente quando você tem um terapeuta que pega e sabe lidar com isso tudo, sabe? Então, é bem bacana que esse filme, ele pega justamente esse clima de aventura, onde você tem a realidade maior que é o mundo dos sonhos, que você tem que ter o próprio sistema de organização, e as micro-realidades com suas regras próprias dentro das mentes de cada um dos sonhadores, e que você vai pulando de cada ponto, tentando achar justamente a passagem secreta, que em cada local tem uma forma diferente, que permite você sair de um sonho e ir para o outro, porque a ideia básica é que todos os sonhos, eles são interconectados no filme, e que e você achando a portinhola secreta de um, você consegue se conectar com o outro. E o que acontece é que, justamente,
você iria pegar e a partir disso, ir até o núcleo, sabendo os trajetos corretos, e até justamente o núcleo do mundo dos sonhos, sabe? E por que existe essa polícia dos sonhos? Porque tem gente que desfaz as regras justamente pulando de um sonho para outro, roubando ou perturbando os sonhos das outras pessoas, né? Então, é bem interessante isso, que mostra que, na verdade, o Flynn o Flip é o ladrão principal, né? Inclusive, Flip de virar, de mudança, né? Só que existem outras pessoas que também já fizeram isso no passado em algum momento. E é engraçado que você descobre que existem subsetores, como se houvesse para cada tipo de tema de sonho, os sonhos de pessoas fossem aglomeradas de forma específica, né? E parece que existe uma aglomeração talvez em parte por faixa etária, tanto por faixa etária quanto por temática, e a partir disso tem as pessoas vigiando os sonhos para poder pegar e irem nas direções corretas para justamente auxiliar nesse processo mental específico dentro da história. E outra coisa interessante é que essa polícia dos sonhos, ela não é nossa polícia tradicional, ela lembra uma coisa, que lembra muito aquela série 13 Espiãs Demais, né? Onde, inclusive, a ideia é que a polícia em si, ela tem todo um visual e estrutura que é baseado nos anos 70, porque a chefia da polícia achou muito legal aquele visual quando chegou os anos 70, as pessoas começaram a sonhar com aquelas coisas naqueles visuais e disse, ah não, vamos implementar nisso, e depois nunca mais quis tirar daquilo, sabe? O que é engraçado, porque lembra repartições públicas, onde depois que aquilo foi construído, aquele visual mesmo, independente de quantas décadas passem, dicas de passagem, né? E ao mesmo tempo, número 2, os anos 70 estão entre aqueles que foram mais criativos, diga-se de passagem, dentro da indústria cinematográfica, né? Que os anos 70 foram muito experimentais, os anos 80, então, com a Light Magic que o George Lucas criou, deu um passo novo, gerando toda uma era nova de fantasia e ficção científica. A Light Magic, para quem não conhece, é a empresa de efeitos especiais que o próprio George Lucas criou para criar os efeitos especiais de Guerra nas Estrelas. E no momento que depois que ele fez o filme, essa empresa que tinha essa mega experiência começou depois a ser contratada para fazer também outras produções de fantasia e de ficção científica, os efeitos especiais. Então, muitas ideias que você não teria como sair do papel, porque você não teria como pegar e fazer aquele filme, projetar aquele filme direito no cinema, agora você tinha uma companhia que fez um filme assim, totalmente fora do padrão de tamanho e qualidade, misturando fantasia e ficção científica, e que você poderia contratar, tipo, olha, eu tenho essa ideia, você sabe como pegar e eu consegui criar um mundo fantástico que eu tô imaginando, sabe? Então, isso sem contar do Jim Henson, com todo o grupo de bonecos que eles criavam, tipo pros Muppets, ou o Mestre Yoga, ou o Mestre Yoda do Guerra nas Estrelas, né? E com esses bonecos, esses animatrônicos, e essa empresa existe até hoje, permitiu pegar e também criar uma série de criaturas e mundos fantásticos dentro do universo da fantasia nos anos 80, né? Então, pegar os anos 70 como base, realmente pegar a década que serviu para o cinema experimentar de tudo, surgindo clássicos como o primeiro filme do Superman, o Planeta dos Macacos teve sua continuação nesse período, o Star Wars nasceu nesse período também, muitos clássicos do terror começaram nos anos 70 para ganhar continuações nos anos 80 também, sabe? Então é bem interessante se você pensa na questão do mundo dos sonhos como um mundo que estimula a imaginação e guia o conhecimento das pessoas, e você pegar um dos anos que é fundamental tanto para o cinema por causa disso, quanto dos anos que foi direto, as repercussões diretas justamente da busca pelos direitos civis, então onde realmente houve uma evolução em vários aspectos da humanidade, sabe? Então, essa fica a minha dica. Eu quero saber que filmes interessantes também de fantasias sombrias urbanas vocês já pegaram e já assistiram, que filmes legais envolvendo sonhos vocês pegaram e já assistiram também. Coloca aqui nos comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!